aqui, pega a barca. Tá brabo. O pior é mais no centro, não é? Teve enchente? Encheu aqui vários bairros aqui, mas eu acho que o centro foi Também? mais atingido, sim. O centro foi mais atingido também. Meu Deus, aqui já choveu de madrugada, de noite. Choveu agora de manhã. E agora à tarde deu uma garoada, parou, garoa, para. Oi, professor Nival, tudo certo? Mano, como que faz aquela régua? Boa tarde, professores. O Boico é lutador, não é? De boxe? O King. Como é que é? Kickbox. Não é o meu caso. Procurando para Play 4, eu acho. Oi, professora Bruna. Tudo certo? Olá, pessoal. Boa tarde. Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde. E daí deu para descansar ou não, gente? O feriado só tem um problema, professor Michel. A volta. Ele acaba, o feriado acaba. É um defeito grave. E depois a volta, né? Meu Deus do céu, a gente fica muito cansado, a gente não para. Oi, professora Clonice. Tudo certo? O povo tá chegando aí. Vocês. Professor, eu vou entrar com 2 contas de novo, porque eu vou ligar o computador e no meu computador não tem câmera. Tá. Eu tô com as 2 de novo, tá bom? Está, tranquilo. Acho que eu já cumprimentei todo mundo. Prof. Camila. Prof. Camila é nova, né? A Prof. Camila veio do professor Wayne. Mudou de horário, fez remanejamento. Seja bem-vinda aqui a esse grupo, Camila. Você vai gostar bastante, você vai ver o povo. Obrigada, professor Michel. É bem bacana aqui. Hoje vocês vão se subdividir, né? Em grupos daqui a pouco. Para vocês fazerem já o plano de ação. Eu vou deixar alguns links separados aqui já para vocês. Para vocês irem se organizando depois. Deixa eu salvar aqui a minha apresentação. Quem mais que chegou aí agora? Ah, não, foi a prof que entrou, acho que é outra conta. Vamos começar lá então, né, gente? Deixa eu só marcar aqui. Então sejam bem-vindos de volta aí, né? Ao nosso curso, a gente fechar esse planejamento 1, né? Então sejam bem-vindos novamente aí. A gente teve esse tempinho aí para descanso e foi muito bom, tenho certeza que foi muito bom. Vocês devem ter descansado um pouquinho aí da correria do dia a dia. E foi muito bem-vindo, né? E agora a gente retoma o nosso planejamento 1. Na realidade, hoje nós vamos encerrar o planejamento 1 nessa reunião. Esse planejamento 1, nós estamos conversando sobre jogos e brincadeiras, certo? Jogos e brincadeiras. E a metodologia que nós estamos vendo é o arco de Maguerês, que ele tem 5 passos. Eu até pedi na última reunião, não naquela de terça-feira que não valia, aquela de nivelamento tecnológico, mas na última reunião que nós tivemos, que foi a primeira desse planejamento, eu pedi para que vocês dessem mais uma olhada antes dessa reunião, né? Por causa de ficar muito tempo sem a gente conversar sobre o tema e talvez vocês pudessem esquecer. Iniciando aqui os nossos trabalhos, então. Tô com a minha garganta feia, gente. Então, nós estamos aqui no planejamento 1, a segunda reunião, e a gente vai fechar essa reunião de planejamento 1, que ela começou lá na semana do dia 3,
e agora fecha nessa semana que termina dia 21, do Planejamento 1. Então, como que está organizado nossa reunião hoje? Acolhimento, 10 minutos. Nós vamos fazer um joguinho aí, uma brincadeira. Não sei se alguém já olhou os slides. Quem já olhou os slides não vale, tá? Não vale roubar do coleguinha. Professor Nivaldo Rio, não sei se ele já não olhou dando. Fazendo atividade lá já. Não, eu tô rindo de você falar roubar do coleguinha. Isso é perigoso nesse momento, tá? Verdade, eu já tinha comentado, né? Hoje em dia não pode falar roubar, né? Nem a gente tá falando de jogos e brincadeiras, né? Nem nos jogos de tabuleiro a gente pode falar isso. Trapacear, não pode trapacear o coleguinha hoje. Aí nós vamos relembrando a experiência. Lembra que vocês fizeram um Jamboard? Eu acho que uma pessoa preencheu o Jamboard, já uma ou duas só, gente. Mas a gente vai relembrar essa experiência lá do Jamboard, que ela fala ali dos passos do Arco de Maguerês, né? Então, professor, eu não sou muito fã do Jamboard, não. Não é legal essa atividade. Nessa turma eu fiquei tranquilo, mas deixaram ali igual tava, né? Mas na turma de quinta-feira eles tiraram o quadro, não tem mais o quadro. Meu Deus do céu. Mas a intenção é essa, que vocês vão trabalhando com a ferramenta para vocês não esquecerem, né? Mas trabalhar com o celular no Jamboard é muito complicado. Até quem tem, assim, facilidade em trabalhar com o Jamboard, se bate um pouquinho ali para mexer com o celular. Ele é bem complicadinho, mas a gente vai relembrar essa experiência, né? De pelo menos o que era para ter sido discutido ali com aquele Jamboard. No ampliando os conceitos, né? Nós vamos ver se alguém já praticou essa metodologia que a gente trabalhou, né? O Arco de Maguerês, depois dessa última semana que a gente trabalhou. Vamos conversar sobre estratégias de gestão e também de avaliação com essa metodologia do Arco de Maguerês. Então, como que eu vou fazer a gestão da minha aula? E como que eu também posso avaliar os alunos, né, nesse modelo ali do Arco de Maguerês? E hoje, nessas estratégias, como estratégia de avaliação, nós vamos trazer para vocês o portfólio. Nós já trouxemos várias coisas, né, para vocês sobre avaliação. Nós trouxemos as rubricas. As rubricas é o que mais foi, né, apresentado aqui. E a gente vai trazer também o portfólio para vocês, como uma forma de avaliação. Aí nós vamos no planejando. Nesse momento, gente, do planejando, que vai ser 40 minutos, vocês vão se subdividir em 4 professores e vocês vão começar a mexer no plano de ação de vocês, tá? Esse plano de ação é referente a essas aulas que nós vimos, né, na última reunião, e referente a essa metodologia. Ou seja, vocês vão ter que, daí, depois da equipe, vai ter que apresentar o que vocês fizeram. Então, o que eu quero pedir para vocês, que já aqui na nossa reunião, olha, tá aqui na minha tela aqui já, vocês já entrem lá na aba atividades ali, ó, e nessa atividade avaliativa plano de ação, vocês já baixem o modelo de plano de ação. Deixe um arquivo de vocês, para vocês, tá? Porque é isso que vocês vão fazer durante 40 minutos hoje. Vocês vão fazer esse plano de ação desse primeiro planejamento. Ah, professor, eu não vou usar esse plano de ação de jogos e brincadeiras, eu vou usar outro. Mas o momento da reunião é da gente trocar essas experiências e ver o que vocês conseguiram assimilar desses jogos, dessa atividade de jogos e brincadeiras, usando a metodologia do Arco de Maguerês, tá? Por mais que vocês não vão usar, mas um de vocês tem que apresentar o que o grupo fez, tá? É o momento de compartilhar mesmo e as práticas que vocês fizeram. Tranquilo, gente? Nesse momento do planejando? Então vai ali, ó, lembrando, vai ali em modelo de plano de ação, clica no link, vai abrir esse plano aqui, né, para vocês. Abrindo esse plano, boa tarde, prof. Gilberto.
abrindo esse daqui, ele ainda não é um documento seu, né? Você vai lá em arquivo, fazer uma cópia de toda a apresentação, tá? Esse pode ser o arquivo que vocês já vão apresentar como atividade? Pode. Só lembrando, fez o plano de ação com jogos e brincadeiras. Tem que obrigatoriamente implementar jogos e brincadeiras, o mesmo que vocês fizeram no plano de ação. Não pode fazer um plano de ação aqui, né, durante a reunião sobre jogos e brincadeiras e implementar práticas corporais de aventura, tá? Tem que ser dentro do tema que você fez o plano de ação. Então, nesse plano de ação vai ter os integrantes, a série, o ano, o contexto, vocês que vão definir ali, né, o que vocês vão realizar nesse plano de ação. Mas esse daqui é a atividade em si que vocês vão ter que me entregar, né? Caso vocês queiram essa temática dos jogos e brincadeiras para essa implementação. Caso não seja, eu vou passar como que vocês vão apresentar para mim ali de forma bem sucinta hoje, tá? Você pode pensar assim, professor, eu não vou fazer sobre essa temática. Mas você pode ter um coleguinha, precisam fazer em 4. Você pode ter 3 coleguinhas que vão fazer. Você precisa colaborar com eles também, né? Essa ideia do nosso grupo de estudos é essa troca de experiências. É um ajudar o outro, é um dar ideia para o outro. Porque se você não vai implementar, não vai usar esse plano de ação, um outro professor pode usar com você. Vocês têm várias opções aqui hoje. Quero que vocês prestem bastante atenção aqui, tá? Oi, prof. Cleonice. Prof, o plano de ação é do Jornada 3? Isso, aham. Tranquilo, prof? Perfeito. Eu tô baixando. O que vocês podem fazer? Vocês podem, uma pessoa do grupo que vai baixar esse documento e dar poder de edição para todos os outros. Ou seja, os 4 vão trabalhar em um documento. Tá tranquilo? Os 4 do grupo de hoje vão trabalhar no mesmo plano de ação. Ou vocês podem cada um baixar o seu e já deixar lá no seu drive e cada um tem o seu. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta relacionada a essas 2 opções que os grupos vão ter hoje? Eu tenho, Michel. Oi. A cada final de aula, nós temos que entregar um plano de ação por aula? Ou não? Ou só no final do curso que eu vou entregar um plano de ação com implementação? A entrega para mim na atividade é um plano de ação, o qual você vai fazer ao relato de implementação. Mas, durante as reuniões, vocês têm que elaborar como um grupo o plano de ação e um dos participantes do grupo tem que apresentar só uma síntese do que vocês fizeram nesse plano de ação. Não necessariamente que vocês tenham que me entregar esse plano de ação. Tá? Pronto. Tudo bem? Ficou bem claro, gente? Vamos lá? Oi, Bruna. Professor, eu acho assim que, eu não sei se só eu que estou com dúvida nessa questão. Esses grupos serão fixos, a gente mesmo escolhe como que vai ser a temática. E outra coisa que eu queria perguntar também, para a gente realizar esses planos, a gente vai ficar nesse grande grupo, porque a gente precisa conversar, né? Como que vai ser essa temática aí para a gente realizar isso? Eu vou deixar bem livre para vocês se subdividirem depois, tá? Para vocês se dividirem até 4 pessoas, tá? Mas eu vou deixar vocês livre ali. Eu só peço que não fique grupo com mais pessoas, tá? Que o limite seja 4. Aí eu vou disponibilizar para vocês links de Meet, que daí vocês vão entrar, né? Eu vou deixar aqui no chat, vocês vão entrar e durante esse tempo que eu falar para vocês, gente, nós vamos ter 30 minutos agora. O ideal seria 40, né? Mas como a gente acaba assim perdendo um tempinho aqui e lá, pode ser que eu deixe 30 minutos ou 40. Vocês podem sair dessa Meet principal e ficarem só na Meet com o seu grupo,
trabalhando essa atividade dentro do grupo. Ficou bem claro, prof? Sim, professor, agora deu para entender, porque daí ia ficar todo mundo falando uma coisa diferente, que daí, daí ia ser complicado. Ou todo mundo fizesse junto um planejamento também, né? Por isso que daí eu fiquei pensando. Isso, prof. Kênia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, prof. Tarde. Então, vamos por hoje, a gente faz o plano de ação. Eu já falei que ia fazer sobre jogos e brincadeiras, né? Aí eu dou uma arrumada e já posto lá para te ver. Caso você queira que esteja bacana esse plano de ação, você já pode postar na atividade. Eu já vou te dar um feedback e você vai ficar livre dessa atividade que você tem que entregar, que vale 40 pontos. Tá, daí eu só faço na implementação daí. Então, olha, pessoal, pelas conversas, comentários, você já sabe, a professora Kênia, ela vai fazer sobre jogos e brincadeiras. Então, quem tem interesse, logo depois eu vou abrir aqui, olha, pessoal, vai ter esse link, quem quiser entrar, vocês podem se combinar aí. Prof. Kênia, eu vou entrar com você. Prof. Fred, eu vou entrar com você. Não necessariamente os 4 desse planejamento 1 tenham que ser os mesmos 4 do planejamento 2. Não, vai ficar bem livre para vocês. Vocês podem ir com 3 colegas hoje, com 3 colegas diferentes para o planejamento 2, com 3 diferentes, tá? A ideia é que a gente faça mesmo essa troca de experiência, troca de ideia. Cada um acrescentando uma coisinha ali no trabalho dos outros professores. Tá? Tranquilo? Tudo bem, prof. Kênia? Então, ó, esse modelo de plano de ação que eu coloquei aqui é o que vocês têm que me entregar. Ele é um plano bem completo. Eu entendo que em meia hora vocês não vão conseguir fazer um plano desse completo. Mas o que eu quero? A ideia principal, né? Usando os 5 passos lá do Marco de Maguerês, dentro dessa temática, como que vocês iriam organizar um plano de ação, tá? Mas não necessariamente que ele tem que ficar pronto hoje. Entenderam? Voltando aqui para minha apresentação. E vocês viram ali onde que eu achei, né? Então, ó, eu entro lá no meu Google Classroom, aba atividades, vou aqui, atividade avaliativa, plano de ação, e pego o modelo de plano de ação, esse daqui, tá? Aí eu entro no link, ele não é meu ainda, eu deixo ele editável para mim. Oi, prof. Kênia. Nos grupos, o professor vai entrar para dar uma ajuda nas dúvidas? Assim que possível. 5 passos? Isso, assim que possível eu vou entrando nos grupos, sim. Eu só não consigo deixar todos abertos aqui, porque como vai ser com até 4 pessoas, a minha internet não vai rodar todos esses grupos. Eu tenho que deixar essa Meet principal aberta. Não que vocês tenham que ficar aqui, mas essa Meet principal tem que deixar aberta. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá, então? Ixi, postei. E nós vamos fechar para concluir ali, que é a avaliação do nosso grupo de estudos como um todo, o material, da nossa reunião. E se alguém tiver alguma dúvida aí, levanta a mão, tá? Levanta a mãozinha aí que nós já falamos. Então, vamos testar um pouquinho, vamos começar testando nossos conhecimentos sobre a metodologia da problematização com o arco de Maguerê, certo? Nós temos um joguinho aqui. E aí, vamos dividir aí homens e mulheres, pode ser? Tranquilo? Ninguém viu esse jogo antes, né, gente? Vamos lá, ó. Eu vou abrir ele aqui. Vocês viram mais ou menos como que é, né? Então tem um tempinho para vocês montarem ali essa frase relacionada ao arco de Maguerês.
Eu já vou fechar, vou esperar dar 30 segundos e vou fechar essa tela aqui, tá? Para vocês elaborarem essa atividade de quando eu colocar na tela. Eu não vou começar com as mulheres pelo simples fato que depois vai ser mais fácil, que depois a segunda fica mais fácil, né, de responder. Vamos lá? Vocês têm um determinado tempo ali para fechar essa atividade. Deixa eu reiniciar aqui. Professor, mas teremos que falar e você faz o manuseio das palavras? Eu faço, isso. Ah, sim. Ou é nós mesmos que vamos manusear? Eu vou fazer o manuseio aqui das palavras, tá? De acordo com o que o pessoal for falando. Isso. Ah, ok. Vamos lá, mas vai um homem primeiro, depois uma mulher. Alguma menina se habilita? Como que começa essa frase aqui? Letra maiúscula. Quem sabe Letra pode A. falar. A? A. Problematização. Calma aí que o professor é uma vez de cada, um homem e uma mulher. Não é problematização. Metodologia. Agora, calma aí. O professor Nivaldo falou agora, é uma mulher. Vamos por partes. Tá bom. Vamos, meninas. Metodologia. Homens. Do Arco de Marguerês. Do? Não entendeu? Não. Arco de Marguerês. A metodologia, o arco? Não, Arco de Marguerês. Mas não, é o arco. Tá junto. Então. O arco. Tá. Meninas. Realizada. Como que é? Realizada. A metodologia realizada. No. Metodologia lembra? A metodologia lembra? Não. Aproveitando a palavra lembra aí, ó, nós passamos por um feriado, tá? Daí a gente descansou, tá? Quem que é as meninas agora? O cérebro tá dormindo ainda. Agora é os caras. Os caras? Vai lá. Marguerês. A metodologia Marguerês? Não. Experimenta, vamos lá. A metodologia. Não. Dá. Não. Oi? Dá. Dá? É. Parabéns, eu acho que as mulheres acertaram 3 já. Já. Acho que tem alguém colando, professor. A metodologia São os homens agora. Dá? da Problematização? Eu falei. Tá colando, Bruna. Valeu, prof. Eu falei. Mulheres. Valeu, prof. Valeu, opa. A metodologia da problematização do Arco de Marguerês. Não tem do, gente. Não tem do. Então, a metodologia da problematização do Arco. Lembra? Realizada. Lembra? Vou colocar 2 aqui, ó. Realizada. Nenhuma delas é. É. Realizada. Já foi. Não. Realizada já foi ali também, não é. O E não está certo. O E não está certo ainda. Oi. O E não está certo. Não ficou amarelo? A metodologia da problematização Não.
O arco. Como que é, prof. Luciana? O arco. O arco. Com. Quem falou aí, professor Fred? Lembra. Não. Quem falou? Foi um homem. Gilberto. Gilberto, como que é aqui? Com. Com. Aê. Aí Parabéns, já estava cara, aqui que o viu, arco, homem né? acertou uma. A metodologia da problematização com o arco. Pode falar, Bruna. D. Agora ficou fácil. De Maguire. De Maguires. Marguerês, agora nós estamos acertando. Aí, já foi ali também, Olha lá, ó. Já etapa ficou. realizada. É realizada Em 5 etapas. Agora também, né? Já ganhamos, as meninas ganharam, tá? Parabéns. E agora? Você. Você lembra quais são? Boa. Boa, 5 minutos vocês fizeram, ó. No final, ponto de interrogação. Acertei. Muito bom. Professor. Essa foi ótima, professor Nivaldo. Muito bom. Ô, professor. Oi, Bruna. Ensina a gente a fazer esse joguinho depois. Eu no não sei fazer, não. No WordWall? É. Ensino, aham. É bem tranquilo trabalhar com esse WordWall. Mas eu vejo com vocês, tá? Ó, aqui se pode começar de novo, exibir as respostas que já foram dadas, né? Aí, só tá aqui a de vocês, né? Aí vocês levaram 5.06. Parabéns para todos aí. Eu sei que vocês não são muito competitivos, né? Não teve muita competição. Aí aqui, ó. Então, como nós vimos aí no acolhimento... Nós deixamos as meninas ganharem hoje. Isso. Boa, professor, boa. 5 etapas, né? Alguém lembra qual que era a aula 1 que nós analisamos? Não lembro, professor. Era o pique... Pique bandeira? Lembra do pique bandeira? Que tem a história do pique bandeira, que depois ele saiu das ruas. Até o professor Nivaldo citou do filho que foi atropelado, né? Mas foi na Betis. Isso, mas nós estamos falando de brincadeiras antigas, de rua, né? Isso. E daí que ele poderia ser feito na quadra. Lembra que tinha um desenho do pique bandeira, como que era jogada? Essa era uma atividade de mão na massa de uma das aulas. Tranquilo? Aí vocês colocaram da realidade dos nossos alunos de hoje, né? Alunos sedentários e viciados em celular. Outra realidade, por que o brincar está se perdendo? Foram boas essas reflexões, né? Eu falei para vocês que 2 pessoas responderam ali, ó. Quais que seriam os pontos chaves, né? Para a gente discutir, então, esses alunos sedentários, essa realidade que estava posta, né? Então, o celular, o sedentarismo, o desinteresse por parte dos estudantes. Os estudantes do ensino médio sabem brincar, né? Parece que se perdeu. E não precisa nem ir muito para o ensino médio, né? 8º e 9º ano, eles não querem mais brincar. Eles não querem saber mais dessas brincadeirinhas, assim, eles falam que é brincadeirinha de criança. E ali, teorização, vocês colocaram pesquisas da origem da brincadeira, igual nós tivemos, né, a origem do pique-bandeira, como que ele surgiu. Discussões em grupo, levantamento de brincadeiras com familiares e professores da escola. Será que são quase adultos e adulto não brinca, né? São várias linhas ali para que a gente consiga fazer uma teorização de todas aquelas situações ali, né? Aí nas hipóteses não foi colocado nada e nem na aplicação, mas relembrando, né? Então, as 5 etapas ali do arco de Maguires, nós temos uma realidade que nós identificamos um problema. E como eu comentei,
Não precisa ser um problema, isso a gente faz todo dia. Ah, por que quando eu passo essa atividade meu aluno não quer brincar? Isso é uma observação da realidade. Eu estou ali dentro da realidade usando o arco de Magerês. Eu acho que a gente usa todo dia o arco de Magerês, né? Para você conseguir ler essa realidade. Sempre você tem um problema. Mas por que aquele aluno, quando é essa atividade ou esse jogo, ele não quer brincar? Você já tem um problema. Aí você vai identificar os pontos chaves desse problema, né? Vai fazer toda essa teorização, que pode ser através do trabalho de pesquisa, né? Daí vai para levantamento de hipóteses, o que pode acontecer, como que a gente pode resolver, e vai para a aplicação. A aplicação é a transformação dessa realidade, é a transformação desse problema. Na última aula também, nós tivemos a aula 2, né? Alguém lembra da aula 2? Parece que era a aula 49 e 51, se não me falha a memória. Mas alguém lembra? Era um joguinho eletrônico, e daí vocês deram várias sugestões de como nós podíamos transformar esse jogo eletrônico num joguinho manual lá na quadra. Era o Pac-Man. Isso! Aí, ó, viu? Lembraram. Então, o que vocês colocaram ali, né? A realidade. De novo, alunos desinteressados, né? Pontos chaves, né? Gerar expectativas, motivação, para que eles consigam transformar essa realidade de alunos desinteressados. Teorização, política educacional nacional, estaduais, com finalidades e objetivos futuros. Aqui foi um pouquinho além da aula, né? Digamos assim, dessas políticas ali. Hipóteses, formação de atletas, né? É uma hipótese bem pensada ali. Será que quando a gente trabalha algum jogo, algum esporte, a gente não tem apenas o interesse ou olhar de formar atleta? Né? Será que nós também não esquecemos um pouco desse brincar? Que aquele ali é uma criança? Por mais que ela não goste de brincar mais ultimamente, eu também não vou incentivar isso, né? E aplicação. Dali foi colocado Secretaria da Educação e Esportes Estadual. Tá, a gente consegue fazer essa aplicação ali dentro da escola. Vocês viram também com o joguinho do Pac-Man, né? A gente apresenta o joguinho ali do Pac-Man para eles. Então, a gente pode observar uma realidade. Por que os alunos só jogam jogos eletrônicos? É uma observação da realidade? Acontece nos nossos dias atuais? Aí a gente pode levar para os pontos chaves, né? Quais os motivos, então, que levam os alunos a ter interesse apenas por jogos eletrônicos? E ali a gente vai colocando vários pontos chaves, vai teorizando isso, criando hipóteses. Eu posso incentivar ele a fazer esse mesmo jogo eletrônico dentro da quadra, que foi a proposta da aula, da segunda aula que nós observamos, que era fazer o Pac-Man dentro da quadra. E mais, dar liberdade para que eles montem as regras. Eu lembro que o professor Nivaldo deu uma ideia, ele falou assim, eu não gosto de que ninguém fique parado. Então, o aluno que é pego lá pelo Pac-Man, se o outro passar por baixo da perna dele, ele está salvo. Ele começa a... Então, várias possibilidades. Nós estamos colocando hipóteses. Nós estamos teorizando essa brincadeira, tá? E quando nós formos aplicar, aí vocês vão deixar até os alunos livres para que eles mesmos façam adaptação nessa brincadeira que eles viam apenas como uma brincadeira eletrônica. Gente, ficou mais ou menos assim, bem definido que são os 5 passos do arco de Magerês, porque é isso que vocês vão ter que fazer no plano de ação de hoje. Ficou ou não? Nada mais é do que eu pegar uma realidade e transformar essa realidade. Nós estamos falando muito em tecnologia e uma parte da cultura, porque vocês viram que ela está relacionada com a habilidade que nós queremos trabalhar. Lembra da última reunião? Oi, prof. Elisângela.
Viu, professor? A metodologia para ao longo desse curso todo vai ser Arco de Maguires? Não. Na planejamento 2 a gente vai trabalhar com problematização. A 3 é da cultura maker. Eu só não tenho ainda da última, que a gente vai trabalhar com o Se Liga lá, tá? Mas elas vão ser diferentes. E daí foi uma pergunta muito boa que eu quero reforçar aqui. Professor, a metodologia do Arco de Maguires, eu só posso trabalhar com os jogos e brincadeiras? Não. Você pode trabalhar com o xadrez, você pode trabalhar com as práticas corporais de aventura depois, ou com o Se Liga. Tá? Você tem que trabalhar um tema que a gente tenha discutido aqui dentro do grupo de estudos, mas não necessariamente que eu trabalhando esse tema tem que ser a metodologia que eu trabalhei dentro daquele planejamento. Tranquilo, prof. Elisângela? Vamos lá, então, voltando para a nossa reunião aqui. Meu Sim, Deus. Obrigada. 3h37 já. Essa guia aqui. Alguém já utilizou essa estratégia do Arco de Maguires? Se você já utilizou, como que você organizou a turma? E você já avaliou usando essa metodologia do Arco de Maguires? Alguém já ou não? Eu sei que a prof... a prof. Bruno... Não. Quênia, que tá quase pronto. O Pebolinho, mano. É, né? Sim, já fiz a observação da realidade, identifiquei os pontos-chave. Agora eu trabalhei essa semana, ontem, a teorização. Agora nós vamos para a prática com a comunidade a semana que vem. Prof, bem rapidinho. Um pouquinho, uma pinceladinha em cada dessas 5 etapas. Bem rapidinho. O que você observou da realidade, na problematização ali? Então eu comecei trazendo aquela pergunta lá, quais eram as brincadeiras de hoje, quais que os pais utilizavam, que ensinaram para eles, quais que eles lembravam que os avós brincavam, e daí fui esquematizando no quadro e trouxe o pembolim. Aí perguntei quem já tinha jogado pebolim. Aí 2, 3 pessoas levantaram a mão que tinham jogado. Aí eu coloquei para eles se o pebolim trouxe essa realidade para eles depois dessa discussão. Aí eu coloquei para eles quais as formas que a gente poderia usar o pebolim. O pebolim de mesa era o único que eles conheciam. Aí eu fiz um levantamento com eles, aonde que a gente praticava, se tinha outras possibilidades da gente jogar. Coloquei também algumas perguntas assim, o que a gente podia despertar para a gente ir além do pebolim de mesa. Existe jogo online? Existe. Então, essa semana a gente foi fazer o jogo online do pebolim de mesa. Fomos no laboratório de informática e todo mundo jogou lá. Então, jogamos uma aula de pebolim de mesa, outra aula online. E agora, o que a gente vai fazer para desconstruir esse pebolim de mesa e incentivar os alunos numa outra atividade para a gente apresentar no projeto Integração Comunidade. Aí, já viram pebolim humano? Não, nunca joguei, tá? Daí eu mandei eles pesquisarem as regras e agora eles estão na construção das regras do pebolim humano, porque eu deixei livre eles, né? Eles que vão construir as regras do pebolim humano. Aí a semana que vem a gente vai fazer a arena, na quarta-feira, e na quinta e sexta a gente vai fazer a inscrição dos alunos, e na quinta e na sexta a comunidade das escolas aqui do colégio vão visitar, e a gente vai fazer a inscrição de todos os alunos de todas as salas para participar uma vez, professores jogando também,
E daí a comunidade que for visitar, quem quiser fazer o jogo. E depois, para o final, a gente vai refletir, né, essa diferença online, o que eles acharam de tirar do sedentarismo, que estão só lá no celular, ou essa desconstrução, se eles gostaram, né, de fazer humano, mais ou menos por aí. Não sei se está certo. Isso daí, são todas as etapas, né? Bem certinho ali do arco de Maguires. Claro que a prof, ela vai fazer assim, ela vai realizar um projeto dentro da escola, é uma coisa assim, bem mais ampla, que vai demandar um pouco mais de tempo. Eu já aproveitei, né, para realizar. Isso. E mediante a isso já vai sair uma avaliação. Aí, porque eu dividi eles em grupo, um pesquisa, outro faz cartaz, outro faz as regras do pembolim, outro ajuda na construção da arena, outro vai ajudar no dia, né, no jogo do pessoal da comunidade. Então, eu vou fazer de forma avaliativa também. Já vou aproveitar, porque vai demandar mais ou menos 6 aulas. Isso aí, é tempo, né? Mas tempo, é isso daí mesmo. Por semana, então. Vai ser bacana, prof, porque vai ser uma experiência bem boa, que você vai poder compartilhar depois com os colegas no teu relato de implementação. Vai ser uma experiência bem boa de se ver aqui, né? Tomara, né? Então, obrigado, prof, pela participação. Aí nós vamos conversar aqui agora um pouquinho. Gente, é impressionante como o tempo voa. São 3h43 já. Então, como aqui, para ampliar nossos conceitos, né? Então, nessa semana, a gente vai conversar sobre como gerenciar a aula para que contribua com a aprendizagem do estudante e também como a problematização ela pode ser pensada assim numa estratégia de avaliação também, tá? Então, uma das estratégias de gestão de sala de aula e também de avaliação é o comece pelo fim. É uma técnica. Ela permite ao professor, então, olhar para o objetivo de aprendizagem. Então, ele olha o objetivo de aprendizagem antes de tudo, tá? Logo de cara. A partir dele, ele pensa daí a sequência didática, os recursos, as estratégias, o tempo que será necessário para que o conhecimento possa ser construído, tá? Então, primeiro, eu vou olhar lá para o objetivo de aprendizagem. Quando ele terminar isso, o que eu quero dele? Qual que é o meu objetivo com essa aprendizagem? Tá? Então, comece pelo fim, ela vai para os objetivos de aprendizagem, depois verificação da aprendizagem, e daí eu defino as atividades da aula. O que eu vou colocar como atividade? Vocês já vão ver um pouquinho mais aqui, tá? Essa técnica aqui, essa técnica de comece pelo fim, eu já deixei esses slides para vocês, aí eu acabo esquecendo algumas coisas de falar. Esses slides que eu estou usando hoje, está lá no mural do Class, tá? Tá aqui, ó. Que vocês podem estar pegando todas essas técnicas aqui. Essa técnica de comece pelo fim, ela está nesse slide aqui, né? Que eu estou apresentando para vocês aqui. Ela tá ali no rodapé, ó, e ela foi tirada, ela tá descrita num livro, Aula Nota 10, tá? E o resumo tá disponível aqui no link para vocês também, quiserem se aprofundar um pouquinho mais dessa técnica. No final da nossa reunião de hoje, lá no Saiba Mais, também vai ter um link de um vídeo que vai falar um pouco mais dessa técnica que comece pelo fim. Mas é uma técnica que ela está bastante em voga, assim, hoje em dia. Ela está sendo bastante usada nas escolas e no meio acadêmico. Então, o comece pelo fim seria, né, você definir o objetivo de aprendizagem, que é compreender os contextos culturais e o papel social dos jogos e brincadeiras. Ou seja, vivenciar uma prática de jogo. Tá? É o que a prof acabou de descrever ali. Vivenciar uma prática de um jogo.
eles mesmos construindo, né, conhecendo a parte cultural, a parte tecnológica, eles mesmos estabelecendo regras, fazendo as mudanças, eles mesmos pensando sobre aquela realidade, aquele jogo. A avaliação, ela identifica e compreende os contextos culturais em que o jogo está inserido, então todo esse contexto do jogo, e ainda o papel social do jogo para o desenvolvimento do estudante. Então, não fica só no contexto, mas e sim o que esse contexto vai servir para que eu consiga desenvolver, né, esse papel social no estudante, do jogo no estudante. E por fim, né, as atividades. Eu vou definir qual atividade que eu vou fazer, que são, né, os jogos e brincadeiras tradicionais. Esse daqui é um exemplo que a gente está passando para vocês, né, para utilizar essa metodologia do comece pelo fim. E a aula baseada, então, na problematização com o arco de Magerês, e é o que vocês vão fazer hoje no plano de ação, então, como ali, auxilie os estudantes, observando a realidade dos jogos, relacionando aos aspectos culturais e tecnológicos e propondo questionamentos que instiguem a elaboração do problema. Então, cabe a nós instigar no aluno um problema, né? Com perguntas, instigá-los ali. E eu tenho aqui, ó, alguns exemplos de perguntas que vocês podem fazer para os alunos, para que ele possa reconhecer esse problema, tá? Então, o que seria? Vou colocar aqui no chat da Meet, porque depois vocês vão ter que olhar lá depois para vocês fazerem. Esses jogos são reconhecidos na cultura escolar em questão? Que nem a professora fez. Quais jogos que vocês conhecem? E as tecnologias e os jogos eletrônicos estão presentes nessa realidade? De que forma esse jogo pode se relacionar com a cultura escolar? De que forma os jogos eletrônicos podem se inserir na escola como adaptação para a quadra? Vocês estão vendo? Vocês têm vários questionamentos que vocês podem colocar em prática ali no elemento 1, que é a problematização com o arco de Magerês, que vai auxiliar os estudantes a observar essa realidade. E, né, você vai propor questionamentos para que eles mesmos elaborem um problema. Gente, tá tranquilo até aqui? Aí, em seguida, nós vamos para o passo 2. Solicite que registrem os pontos que se relacionam com esse problema. Então, você identificou o problema, só vai pedir para que os alunos, então, eles registrem os pontos que se relacionam com esse problema que eles acabaram de encontrar ali, né? Quais que poderiam ser esses problemas? Ó, vou colocar aqui para vocês, né? Os estudantes não conhecem o jogo. Pode ser que eles não conheçam o jogo, né? Os estudantes não têm acesso à tecnologia. Os jogos são muito antigos, tá? Tudo isso aí está na parte da teorização. Lembra que a segunda etapa é a teorização? Então, eu tenho a problematização, a teorização. Aí nós vamos para a terceira. Peça para que apresente os fatos que se relacionam com a teoria do tema de estudo ou da proposta da atividade. Então, esse apresentar fatos, então, você vai pedir para que os estudantes, então, pesquisem os aspectos da teoria, dos jogos e a relação com a cultura e tecnologia e vai elaborar a teoria sobre o tema de estudo, cultura e tecnologia, que é o nosso tema aqui. Nós estamos vendo da habilidade que nós temos que desenvolver, né? Eu esqueci de copiar o 3 ali. Próxima, quarta etapa, que são as hipóteses, né? Então, nessa etapa,
eles devem elaborar novas propostas. Pode ser mudar as regras, sugerir novas aplicações ou novas formas de realizar aquela mesma atividade. Tá? É a parte das hipóteses aqui. Então, o que vocês podem propor? Então, olha lá, ó. Este é o momento em que os estudantes podem elaborar novas propostas para aplicar. Diferente daquelas que vocês teorizaram e que já são conhecidas dos alunos ou do contexto ali do escolar no qual eles estão inseridos. Gente, estiver indo muito rápido, me fale. Por fim, né, que é o momento de aplicar isso daí, você vai aplicar essas propostas que foram elaboradas, ou seja, essa forma diferente de você ver o jogo, de você entender o jogo, de você entender a regra. Essa é a última etapa ali. Então, gente, ficou bem esmiuçado aqui, tá? Eu deixei aqui no chat da Meet para caso vocês queiram copiar em algum lugar, em algum Word, para vocês saberem exatamente o que deve ser feito nas etapas, que é o que vocês têm que me apresentar aqui depois no final. Tranquilo? Se tiver muito... Oi. Ei, Michel, mas vai dar tempo tudo isso? É muita coisa. A discussão... Eu já estou quase perguntando para o Michel assim, professor, nós vamos para a quadra hoje? A discussão ela vai ter que ser bem assim, ó, hoje, ó. Tá? Definir ali o problema e já ir para... Porque só tá em 4, só tá em 4 cabecinhas para pensar hoje, tá? Eu ia falar, professor, que a gente para de falar. Chega, professor, vamos. Aí, aqui ainda, ó, a gente trouxe uma sugestão para vocês de como vocês podem avaliar a problematização com o arco de Maguerês e seguindo aqui o portfólio. Então, o portfólio permite que os professores avaliem o trabalho dos alunos de maneira assim processual, viabilizando a visualização de todo e não de aspectos pontuais, né, como ocorre naqueles processos tradicionais avaliativos, né, prova. Então, por sua vez, o portfólio vai permitir que os alunos sejam colocados no centro do processo, uma vez que eles que vão tomar as decisões sobre quais momentos serão apresentados no portfólio a partir de quais estratégias. E aqui ainda tem um exemplo, um modelo de um portfólio, para caso vocês queiram, né, dar uma olhada depois lá, né, de como vocês podem estar avaliando por meio do portfólio, tá? Tem um modelinho ali para vocês que depois, se vocês quiserem sair, quiser dar uma olhadinha. Eu não vou me ater muito a isso, porque meu tempo já se foi. Eu preciso dar tempo para que vocês conversem agora sobre atividade, tá? Mas tá aqui uma sugestão para vocês. Tem também, né, aqui o modelinho, né? O que você quer averiguar, quais habilidades, né? Então, o tipo de instrumento que a gente escolheu, que a gente sugeriu para vocês foi o portfólio. Então, qual o critério? Quais são as evidências que eu quero saber? Aí, pontuação mínima, intermediária e pontuação máxima. Isso que a gente usava muito nas rubricas, né? E agora, então, é o momento de elaborar as ações para a sua aula. Então, em subgrupos, conforme a organização definida na sua turma, que não foi definida ainda, vocês vão definir agora. Então, relembre os conceitos. Também observe as etapas da problematização do arco de Maguerês, ou seja, traga questões para fazer a problematização, registrar os pontos-chave, trazer elementos teóricos para essa discussão, né? Pesquisas, criar hipóteses para transformar esse problema, essa realidade, e depois colocar em prática. Tá? Tranquilo? É mais ou menos isso aqui que vocês vão ter que me dar uma ideia geral depois do que vocês discutiram e analisaram. Tranquilo, gente? Eu vou copiar essa parte aqui, ó. Tá? E vou deixar para vocês aqui no chat da Meet também, tá? Essa aqui, as etapas, ó. Então, traga questões, que é a problematização, e vamos para registrar os pontos-chave da aula, teorização, criar hipóteses, né? Traga elementos teóricos, que é a teorização ainda,
criar hipóteses e depois colocar em prática como que vocês vão fazer esses jogos. Eu peço para que vocês ainda não saiam, tá? Eu tenho aqui os links da Meet. Tem que colocar mais um aqui. São 3. Aí assim, ó, então, esse é o momento, então, da nossa socialização, né, que vocês vão colocar em prática ali o plano de ação. Então, daí depois, quando vocês voltarem para essa Meet principal, né, cada grupo vai apresentar para os demais o plano de ação, ou uma pincelada, assim, do que vocês fizeram sobre o plano de ação. Então, qual era o objetivo de aprendizagem, como que os alunos serão avaliados, né? Quais adaptações necessárias para que essa metodologia ela seja aplicada lá na sua escola, né? Lá no seu contexto, que cada um definiu ali, tá? Mas esse que é o momento depois da nossa socialização. Eu vou parar minha apresentação aqui. Quero que vocês abram as câmeras, eu vou fazer uma foto aqui, porque enquanto vocês se unirem nos grupos lá, eu vou fazer a chamada aqui da nossa turma. Tranquilo? Mas não quero ninguém com cara séria hoje, por favor. Vamos lá, pose. 2, 3 e... Foi uma, deixa eu postar lá no grupo, formadores terça. Essa aqui já ficou bacana, mas vou tirar mais uma para garantir. Vai lá, 2, 3 e... Aí, obrigado. Agora eu quero que vocês, enquanto eu vou deixando os links da Meet, vocês podem conversar com os colegas aí para vocês se organizarem para onde que vocês vão, para qual grupo que vocês vão. Não se esqueçam de colar o que está na Meet aqui no chat e colar na Meet de vocês lá daí, tá? Mas caso vocês queiram, a hora que eu entrar na Meet de vocês também eu colo. Eu tô deixando os links das Meets aqui para vocês irem... Conforme vocês vão combinando, ó, entre nesse primeiro, tal, entre nesse primeiro link, tá? Deixa eu pegar aqui os links da Meet. Ó, nesse primeiro link eu preciso que entre 4. Segundo link, mais 4. Vai dar para ir entrando, professor? Isso. Aí assim, ó, gente, 30 minutos, tá? Eu passo avisando vocês daí. Mas já vamos organizar, por exemplo, Kelly, a gente já entra nesse de jogos e brincadeiras, quem tem interesse? Seria isso, Michel? Mas no máximo 4, tá? Não pode ficar mais do que 4. Pode ser? Tá? Então vamos no link 1. Quem? Jogos e brincadeiras? Eu e o Nivaldo já estamos no 1. Gente, todos são jogos e brincadeiras. A atividade para desenvolver são relacionadas àquelas aulas que nós vimos. Pique-bandeira, como transformar o pique-bandeira, ou uma atividade tecnológica para uma atividade manual. Todos os grupos vão discutir sobre jogos e brincadeiras e como eu mudar essa realidade. Ou da cultura, como eles jogavam antigamente, ou como eles jogavam da parte tecnológica, eu vou mudar para uma parte mais manual, lá na quadra. A temática é essa. Todos os grupos. Não vai ser diferente. Talvez o jogo que vocês queiram sejam diferentes, mas a temática é a mesma. Tranquilo? Firmeza. Não tecnológico. Eu entrei no primeiro. Não tecnológico? Ó, no primeiro tô eu, o Nivaldo e a Kênia, tá? Michel, eu não consigo entrar, meu computador não suporta, não abre. Elisângela, você vai entrar no qual grupo?
Eu posso te mandar no WhatsApp daí, o chat, o link? O microfone está desligado. Eu estou tentando entrar no 2, mas não roda nada. Tem alguém no 2? Estou tentando entrar também. Só eu estou no 2. Isso, vão se organizando. Acho que um grupo vai ficar com mais gente aí. Um grupo vai ficar com 5. Ó, no primeiro já tem 5. Então pode ser 5 no primeiro, 4 e 4 daí, tá? Professor, pode me mandar o link do grupo 2? Bom, meu computador não suporta. Eu vou ter que fechar tudo para tentar entrar, Michel, no 2. Depois eu volto para a tua Pode Meet ser, aqui. prof. Pode ser, tranquilo. Oi, grupo 1. Oi, grupo 1. Olha aí que grupo, tá? Ó, podem ficar à vontade em sair da principal, tá? Se estiver atrapalhando lá. Tá bom? Né? Podem sair para vocês ficarem bem à vontade aqui. E mãos à massa. É que pesa, né? Isso, Fica pesa pesado. bastante e fica travando, né? Mas pode ficar bem à vontade, tá? Oi, grupo 2, tudo certo? Tá faltando gente aqui, né? Acho que a Maristela já Aqui vai estamos entrar de aqui. 3. Isso. Podem ficar à vontade para sair da Meet principal, tá? Pode ficar à vontade, para não dar problema para vocês se concentrarem aqui. No terceiro. Olá, pessoal. No terceiro link ali só tem eu e a Camila. Se alguém tiver ainda sem nenhum grupo, estamos aguardando que entre mais alguém. Olá, grupo 3. Ficaram vocês dois aqui só. Isso. Eu já dou uma olhada lá Aqui é a nos grupos, central. ver o que eu vou fazer, tá? Mas É eu já só volto aqui. aumentar aqui, ó. Agora sim. Tá bom, melhor. Acho que tem que anotar. Acho que tem que fazer um rascunho. No primeiro link tem 8 pessoas. No segundo link, acho que tem 3. No terceiro link só tem 2. Eu não sei se vai manter aquela ideia de 4 pessoas em cada link.
Ó, podem fechar essa Meet aqui, tá? E vocês entram lá no grupo 2. Vamos fazer só 2 grupos hoje. Tranquilo? Ó, deixei aqui no chat da Meet. Entrem nesse grupo aqui, tá? Tranquilo, prof. Gilberto? Não, só pega um assunto. A ideia do que é um tema. Senão não vai dar tempo. Michel, devo entrar no último link postado? É isso? Ah, agora deu certo. O professor Gilberto e a Camila entraram aqui. Beleza. Tranquilo?
Prof. Nivaldo, essa já é a tua cópia? Vai ali em compartilhar. No botão amarelo ali, compartilhar. Do documento. Isso. Aí você quer compartilhar com quem? Fale para eles falar só o primeiro do e-mail deles, do @escola. Vai, professor Fred. Esse daí, clica nele. Escreve outro. Isso. Isso. Pronto, né? Todos? Acho que tá todos, ó. Está vendo ali na setinha da frente como eles também serão editores, ó, tá editor. Então você vai enviar. Copia o link primeiro aqui, copia o link aqui e pode enviar. Aí você põe esse link que você copiou, põe enviar isso. Colocou enviar primeiro, senão tem que enviar para eles. Envia. E agora você vai aqui no chat da Meet e compartilha o link, eles vão abrir o mesmo documento que você. Daí esse documento é de todos vocês. Vem aqui no chat da Meet e cola aquele link que você copiou lá no grupo. Ali no link agora. Dá um Ctrl V ali. Vai no chat e dá um Ctrl V. Aí, ó. Vocês podem entrar, vocês estão todos como editores daí. Ele já tá aparecendo aqui já. E já até alguns já entraram, olha lá, para vocês verem lá, ó. Alguns já estão lá, ó, no documento, já mexendo já no documento. Tem ali na frente a explicação do que é o contexto escolar. Na frente desses slides aqui mesmo. Que nesse próprio slide que o professor Nivaldo está apresentando, ele explica o que é para colocar no contexto escolar. Num slide ali para frente. Ó, tá vendo, ó?
Viu, gente? Porque essa atividade é interessante, porque vocês vão tirando as dúvidas de como vocês vão preencher mesmo esse plano de ação depois para vocês entregarem. Entende? Isso. Aham. É bem, aham, mas bem sucinto, tá? Bem resumido. Oi. O que aconteceu agora? Não, aqueles jogos ali foram sugestões, né? Para vocês saberem como que a gente trabalharia desses jogos usando o arco de Maguerês. Isso. Agora, como que vocês fariam uma atividade na escola de acordo com a realidade, o contexto de vocês, utilizando outro jogo, por exemplo? Qual que seria o problema, a teorização, tá? É a amarelinha? Não? Isso. Mas as questões são mais relacionadas a por que que eles não praticam, né? É um problema. Ou eles praticam, eles jogam. Sexto ano quer brincar de amarelinha? Não mais. Na verdade seria, né? Mas eu dei um exemplo assim de sexto, quem dirá o médio, né? Mas é relacionado a isso. Por que que eles brincavam lá antes e agora não? É um. Oi. Tá. Então, eu vou falar para vocês o que que o grupo 1 fez. O grupo 1 lá, um compartilhou o documento com todos e eles já começaram a fazer o plano de ação mesmo. Não que necessariamente era para fazer o plano de ação agora. É uma construção de vocês, depois que vocês, né, vão fazer individualmente ali. Mas eles já estão adiantando o serviço deles, porque uma hora ou outra eles vão ter que fazer. Isso. E assim também, eles já vão tirando as dúvidas do documento, né? Então eles já compartilharam com todos ali daquele grupo e eles vão continuar mexendo naquele documento depois que terminar a reunião. O que eu preciso para agora? Eu preciso para agora que vocês, dentro de 2, 3 minutinhos, falem para mim, professor, a gente trabalharia esse jogo, a problematização seria essa, a teorização, as hipóteses, e a gente aplicaria desse jeito, né? Usando a parte ou cultural ou a parte tecnológica. Vocês viram que eu apresentei 2 modelos. O primeiro modelo, a gente falou muito da parte cultural do jogo. Lembra do pique-bandeira? Que era muito praticado na rua, teve a história, então é toda uma parte cultural do jogo. Já a segunda aula, ela falava da parte tecnológica, porque ela pegou o Pac-Man. O Pac-Man não é uma atividade que era jogada em quadra, é só tecnológico. O que nós fizemos na aula, na atividade mão na massa? Desconstruir essa parte tecnológica. Então vocês têm que pegar um jogo, desconstruir ou a parte cultural, por que que ele não é mais jogado daquela forma, daquele jeito, se antes era jogado dessa forma, desse jeito, e como que vocês fariam agora, ou vocês vão pegar um jogo que é só jogado na esfera tecnológica, digamos assim, e vocês vão mudar a realidade.
e vocês vão trazer essa tecnologia dentro do Arco de Maguerese e vão transformar essa realidade. Entenderam? Exatamente. Aham. É isso daí. É desconstruir uma coisa que eles têm como certo. O xadrez só pode jogar em tabuleiro, né? Isso. E das questões para teorização, ele sempre teve o jogo online? Desde quando ele passou a ser jogado? Ele é mais praticado de forma online ou mais praticado de forma de tabuleiro? Entende? Os campeonatos mundiais, né? Vocês viram que o menino de 16 anos, agora esses dias, né? Ele derrotou o campeão mundial, né? O que é o melhor do mundo, e foi por meio de um jogo online. Cada um estava na sua casa. Então é todo esse contexto, entende? Toda essa cultura. Vocês vão usar cultura e tecnologia para desenvolver essa atividade aí. Gente, vamos lá? Ó, eu só estou fechando aqui. Voltem lá para a Meet principal, que eu vou dar umas outras orientações para vocês, tá? De como vocês vão fazer. Pessoal, vamos voltar para Estamos de volta. Tá? Vamos voltar para a Meet principal, tranquilo? Vamos voltar. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Essa primeira atividade a gente já tinha mais ou menos como base isso. Eu já saí de lá. Né? Que a gente ia ter essas dificuldades. Pronto, microfone fechado. Tá? Tranquilo? Tá fechado, Michel. A gente já sabia que a gente tinha essa dificuldade. Michel. Mas não tem problema nenhum. Microfone, Michel. Vamos voltar lá para a Meet principal. Peraí. E daí lá a gente Ele deve estar falando com outro grupo? Tranquilo? Valeu. Pode ser? Boa tarde, de volta. Estamos de volta. Tô só esperando o outro grupo ali voltar agora. Eu estava conversando com eles lá. Por isso. Poxa. Isso, Já achou aí, o Michel tá falando com o microfone fechado aí. É como vocês eram o primeiro grupo, eu pedi para vocês voltarem primeiro, daí fui para o outro grupo daí. Nossa, esse negócio é complicado, né? Todo mundo aí? Nós estamos em 11, eu já dei presença para vocês, né? Deixa eu ver se está aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Agora tá todo mundo aqui. Gente, a ideia era essa mesmo, tá? Que tivesse essas discussões, tivesse muita dúvida, a gente já previa isso. Que queria deixar um pouquinho de tempo, um tempo maior para que vocês discutirem, mas a ideia era essa, era o debate. E vocês tirar dúvida lá nos pequenos grupos, tá? Eu achei que a gente cumpriu com o objetivo. Eu não vou fazer com que os grupos apresentem hoje por duas coisas. Eu vou explicar até para vocês. Uma por conta do tempo, tá? E outra por conta que vocês compartilharam o documento, né? O grupo 1 compartilhou o documento e vocês podem ir mexendo até a outra reunião. Na outra reunião, eu deixo vocês comentarem um pouquinho sobre o que vocês desenvolveram e até quais, né, os próximos passos, se vocês vão usar essa atividade na implementação, se vocês gostaram das dicas, das ideias. Mas foi uma forma bacana de a gente ver para vocês se organizarem e tirando as dúvidas, né,
da atividade do plano de ação, o que tem que preencher em cada coluna daquilo dali. E vocês viram que o modelo é bem explicadinho, né, gente? Tem exatamente lá na frente do slide o que vocês têm que escrever naqueles lugares lá. Tranquilo? E o grupo 2 também teve mais ou menos uma ideia, uma noção de como que a gente vai fazer nessas segundas reuniões, tá? Que a gente vai sempre discutir a aula e a metodologia. Oi, Prof. Kênia. Só uma dúvida nas estratégias para a gestão da aula. Deu uma luz aí. Eu passei uma hoje, uma estratégia. Lembra do comece pelo fim? Seria uma forma. É uma das estratégias, né? Para você gerir. Mas tem várias outras, né? Aqui, ó. Deixa eu... Mas aí a gente só coloca o nome, descreve, como que faz? Pode ser, prof, mas bem sucinto ali, tá? Então tem lá para você indicar, né, as adaptações. Tem um documento, então aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Nesse mesmo documento que vocês estão lá, ó, ele fala das estratégias, ó. As estratégias para a gestão da aula. Então, definir as melhores estratégias de acordo com o público e com a metodologia que você adotou para a organização da aula, né? Por exemplo, eu não vou adotar uma metodologia em que eu não vou ter recurso para colocar em prática essa metodologia. Mais ou menos seria assim, das estratégias, né? Então, a minha estratégia é... Qual que é a melhor metodologia para essa turma? Qual metodologia que dá certo? Essa é uma estratégia. Qual forma de avaliação que vai ser melhor para essa turma, de acordo com o meu contexto? Aqui a gente fala das estratégias, porque como vocês estão fazendo do trabalho em grupo, pode ser que a tua estratégia que você defina, Kênia, ela não sirva ao professor Nivaldo. Entende? Para o público que ele então, tem. Exatamente, eu fiquei em dúvida nessa... Eu li ali, mas não compreendi muito direitinho. Mas você entendeu agora? Então, essa estratégia é você definir o que for melhor para aquela turma. Então, a melhor metodologia, os melhores recursos, o melhor método para você avaliar também a tua aula, tá? Qual o tipo de avaliação que você vai usar com aquela turma? É pela participação, né, em todos os momentos? Como que você vai fazer? É através do portfólio, de uma rubrica? Entende? São o que você vai definir para aquela turma, que você acha melhor, que vai ser melhor, para que aquela turma vai render mais, ela vai ter um desempenho melhor com essas estratégias que você vai adotar, tá? Tá ok. Ficou tranquilo, gente? Mas é isso aí. Eu quero que vocês, quem já vai definir, né, já vai implementar utilizando os jogos e brincadeiras, gente, vocês já estão super à vontade, tá? Vocês já podem implementar com os estudantes jogos e brincadeiras. Pode utilizar, inclusive, o arco de Maguerês, a metodologia. Tranquilo? Alguém tem mais alguma pergunta? Para eu terminar no horário aqui hoje, tá? Então, vamos lá. O comece pelo fim aqui eu já conversei com vocês, né? Também já do portfólio. Então, aqui seria então o momento de cada grupo ia apresentar, então qual que é o objetivo de aprendizagem, a forma de avaliação, ali as estratégias, né? Mais ou menos as estratégias que vocês iam usar para desenvolver essa atividade. E aqui, vocês então já podem praticar com o estudante. Lembrando que vocês têm que colocar em prática esse plano de ação que vocês desenvolveram. E lá tem todas as orientações, aqui ó, no mural do CLES, nós temos aqui ó, relato e implementação, tem aqui também o modelo do relato e implementação, tem todas as etapas e os passos para vocês desenvolverem esse relato de implementação, mas primeiro de tudo é o plano de ação que vocês têm que desenvolver, tá? E vocês já podem fazer a implementação com os estudantes de vocês. Aqui no Saiba Mais, como eu falei, a gente tem um artigo, né, sobre essa metodologia,
a metodologia da problematização com o arco de Maguerês e sua relação com os saberes de professores. Então tem ali um link, um documento em PDF. E lembra que eu falei para vocês do vídeo dessa técnica do comece pelo fim? Tem um vídeo ali bem explicadinho. E vai falar um pouco também do portfólio, tá? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais ali. E por fim aqui, né? Eu vou compartilhar aqui o link do formulário de avaliação da nossa reunião para que vocês contribuam com a gente, contribuam conosco aqui. E eu vou deixar lá no grupo ali também, Formadores Terça. Link. Formulário. E a avaliação da reunião. Tranquilo, gente? Não esqueça de contribuir com a gente. A hora que chegar em turma lá, coloca só EM de ensino médio, tá? Quem vai fazer pelo celular também é só apontar o QR Code, ele abre também. Alguém já abriu esse link desse formulário? Abriu tranquilo? Michel, qual é a nossa turma mesmo? Turma M, K, G? EM, põe EM de ensino médio. EM, falou. Tranquilo? Gente, não deixem para a última hora fazer o plano de ação. Aproveite que vocês, o grupo 1 compartilhou um com o outro, né? Vão mexendo nesse documento. Vocês viram que tem um chat lá, gente? Vocês podem conversar pelo chat do documento? Viram ou não? Meu grupo lá, eu estou fazendo os últimos 2 lá. Tem um chat ali em cima, bem no centro ali, tem uma nuvem. Você coloca um chat para o grupo. Gente, alguém achou o que é para escrever aqui nessas estratégias? Tá? E ele é um chat em tempo real. Quem tiver dentro do documento na hora vai ver aquela pergunta. Então, vocês podem ir trabalhando no documento. Lembrando, gente, esse documento ele tem que ser entregue individualmente. Mas eu vi o grupo 1 perguntando, mas ali agora nos componentes coloca o nome de todo mundo. Não tem problema nenhum, o documento está com o nome de todo mundo. E todo mundo entregar o mesmo documento. A entrega é individual. Não que o documento, o plano de ação tenha que ser feito de forma individual. Tá? O que a gente quer é que vocês conversem. Isso aí vai só enriquecer o plano de ação de vocês. Obviamente que uma mudança ou outra, vocês vão ter que fazer porque vocês estão em realidades diferentes. Né? Mas como eu vi o professor Nivaldo falando ali mesmo, é bem pouca adaptação que nós vamos ter que fazer para essas aulas. E é isso mesmo, tá? Professor, é onde mostra lá, mostrar bate-papo? Isso daí. Eu não tinha visto, olha que Vocês legal. podem conversar em tempo real dentro do documento. Só que esse documento tem que ser feito igual o professor Nivaldo fez. Ele tem que ser compartilhado com vocês. Só assim abre o bate-papo. Se esse documento ele é só teu, ele não foi compartilhado com ninguém, ele nem abre a janelinha de bate-papo. Entende? Porque não tem com quem você bater papo, você não compartilhou com ninguém, entende? Tranquilo? No mais, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Oi. Desculpa, quando que nós temos que postar? Essa semana? Esse plano de ação, vocês têm que postar até dia 2 de dezembro. O prazo final é lá. Perfeito. Isso. Não, perfeito. Não, mas eu digo assim, essa que nós reunimos agora aí. Então, isso era para a gente fazer um fechamento no final da reunião, mas que eu vou fazer semana que vem daí. Essa síntese, né? O que vocês discutiram ali por conta do tempo hoje. Tranquilo? Mas eu vou fazer semana que vem. Hoje vocês tinham que entregar só isso. Tá? Gente, eu quero agradecer a presença. Reunir na semana, né? Isso, Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Não faltem no próximo encontro, tá? Vão trabalhando o documento. E quem quiser já entregar o plano de ação, definiu que já fez e é aquilo que vai implementar, gente, mão na massa, a gente vai agilizar o nosso trabalho aqui, tá? E vocês vão ficar livres aí das atividades que são avaliativas. Tranquilo?
Um abraço a todos, Deus abençoe. Se alguém tiver algum caso, algum pontual aí, fica aí na Meet que eu fico um pouquinho mais com vocês aqui. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa semana a todos.